Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo. Este é o momento dentro do programa Voz da Libertação, que nós juntos meditamos em preciosas lições da Palavra de Deus. Temos aprendido muito, temos crescido na fé, temos crescido no conhecimento do nosso Senhor. O tema de hoje é: o Senhor sempre nos conduz ao melhor caminho. A leitura está no livro de Salmos, número 25, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Nós estamos diante de uma meditação sobre o caráter de Deus. O salmista atribui a Deus duas características muito importantes. Bom e reto é o Senhor. Estas características podem também ser chamadas de atributos de Deus, pois está se referindo àquilo que Deus é, qualidades que identificam quem é o nosso Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Essas e outras características divinas podem ser percebidas dentro de toda a ação na sua história, na história da humanidade. Este Deus tem demonstrado para com seus filhos, por causa da sua justiça, bondade e verdade. Deus tem demonstrado para com o homem o cuidado, justamente pelo atributo da sua justiça, da sua bondade e também da sua verdade. É exatamente por isso que no cuidado que Deus tem da sua criação, Ele guia os seus filhos e faz com que os homens andem pelos mesmos caminhos. A vontade de Deus é que os seus filhos identifiquem, conheçam e trilhem pelos caminhos que Ele sugere, pelos caminhos que Ele direciona, visto que Ele é absolutamente bom e veraz. Por consequente, certamente Ele oferecerá auxílio a homens pecaminosos que estejam inseguros quanto ao caminho certo para a sua vida. Quando o texto nos diz que Ele ensinará o caminho aos pecadores, nós entendemos que Deus está dando a oportunidade ao homem, mesmo estando no pecado, para que conheça o caminho certo. Deus sugere a este homem uma conversão de sentido a alguém que está andando na oposição da vontade de Deus. Pode agora mudar as veredas, pode agora mudar o caminho e seguir este caminho agradável. Estamos falando de uma oportunidade que Deus concede ao homem para andar por este caminho reto, para andar por este caminho certo. Visto que Ele é bom, visto que Ele é reto, então Ele ensina, Ele instrui os seus filhos para também andar por estes caminhos. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. O versículo 9 dá continuidade a esta ideia: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aqueles que dão ouvidos às instruções de Deus são humildes, reconhece a grandeza de Deus, reconhece a superioridade de Deus, como aquele que tem sim a propriedade para dizer ao homem qual é o melhor caminho. Aquele que tem uma visão muito mais ampla
do que os olhos e o planejamento humano pode chegar. Aquele que não é limitado ao tempo ou ao espaço, aquele que tem todo o conhecimento, tanto do passado, do presente, como do futuro, ele pode sim dar a instrução correta para os seus filhos serem conduzidos pelo melhor, pelo um caminho seguro, pelo caminho bom. Esses são humildes, aqueles que ouvem a voz do seu Senhor. Isto é, aqueles que, embora pecadores, não são arrogantes e deixam de confiar em si mesmos, se tornam humildes e obedecem à voz de Deus, seguem a direção de Deus. Preste atenção, a Bíblia Sagrada é clara em dizer que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, nós lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há dúvida que tanto eu como você, todos os seres humanos estão debaixo da natureza pecaminosa. Mas há uma diferença daqueles que, mesmo sendo pecadores, mas ouvem a voz de Deus, reconhecem a verdade de Deus e passam a andar conforme este Deus orienta. Isso não significa que a gente não mais é um pecador. Apesar de sermos separados para Deus, nós ainda estamos dentro de uma natureza pecaminosa que nos permite algumas vezes errar, algumas vezes pecar. Mas isso não mudará o nosso caminho, pois no mesmo momento nós nos levantaremos, ouviremos a instrução de Deus, ouviremos a verdade de Deus e permaneceremos na sua vontade. Qualquer que seja o caminho por onde Deus guiar os seus filhos, Ele sempre agirá para com eles de modo verdadeiro e justo, igualmente eterno e misericordioso. Deus nos guia sempre pelo bom caminho, pelo caminho da verdade, pelo caminho correto, pelo caminho que nos leva a viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, que não está restrita somente aos caminhos desta vida, mas também aos caminhos da eternidade. A direção por onde Deus nos guia vai muito além do que a gente pode viver e conhecer aqui nesta terra. Além de Deus nos guiar no presente, Ele nos guiará no futuro, até que então nós estejamos juntamente com Ele. Deus nos guia em sua direção. Deus nos guia em sua vontade. Deus nos dá a oportunidade de seguirmos a sua vontade. Ele é bom, Ele é reto, por isso ensinará o caminho aos pecadores, para que desfrutem esta graça, para que recebam a sua misericórdia. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação. Que Deus abençoe a sua vida. Todos os dias, neste horário, é a meditação da Escola Bíblica. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.